mais uma vez os irmãos sobre o livro de Jó. Jó é uma pessoa que viveu num tempo antigo, que nós não temos exatidão que época foi essa. Possivelmente depois do dilúvio, quando Noé já havia descoberto a vinha, porque os filhos de Jó faziam festas e as festas eram regadas de vinho, eles bebiam vinho. Se eles bebiam vinho, isso significa que Jó não pode ser antes do dilúvio, porque antes do dilúvio não tinha vinha. O pai da vinha é Noé, e vocês devem lembrar que ele foi descobrindo aquilo ali, foi degustando, e aconteceu o que aconteceu, sabemos disso. E esses meninos eram muito amados pelo pai, os filhos de Jó, que Jó tinha uma atitude com eles de sacerdote, porque o texto nos informa que Jó sacrificava animais em holocausto. Então dá-se a entender que na mente de Jó e daquele povo antigo, o sistema sacrificial já estava em andamento, só que ele vai ser ratificado por Moisés, muitos anos depois. Então, nesse sentido, nós cremos que Jó é antes de Moisés. Na verdade, nós cremos que Jó é antes de Abraão. Ele viveu num período aí pós-dilúvio, próximo ao dilúvio, aproximadamente. Jó conhecia o registro da queda, porque ele cita Adão fugindo de Deus. Então, é alguém muito querido no meio do povo de Deus. Deus apresenta quem é esta pessoa, dizendo que ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é Deus que disse. Só que agora nós já sabemos que essas características que Deus diz para Jó, não coloca Jó numa categoria de perfeição, porque ele não era perfeito, porque agora nós estamos vendo Deus falar com Jó de uma maneira que está humilhando Jó. É como que consertando na mente de Jó a visão que Jó tinha do próprio Deus. E nós já trabalhamos bastante aqui neste livro, meus irmãos. Nós já estamos no capítulo 40. São 42 capítulos, então já caminhamos muito. Então, Nicole, hoje você é a primeira vez que participa. Essa igreja já está numa caminhada longa do estudo sobre a vida de Jó. Mas, contudo, eu penso que você vai entender algumas coisas do que nós vamos falar aqui, porque nós cremos num Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que controla e governa todas as coisas que existem, de maneira que o que Ele criou não é Deus, Ele é distinto de tudo que é criatura. E esse Deus se revelou de uma maneira tão especial ao seu povo, que Ele mesmo se encarnou e veio habitar entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus morre e sobe aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador. Então, nós temos Cristo em nós, na pessoa do Espírito, e aguardamos o estado final, que esse mundo está caminhando para o ato da consumação. Morada final do crente não é essa terra, apenas temos uma missão aqui nesta terra, somos peregrinos ou forasteiros. O presbítero Paulo tem um hino que ele gosta muito, que ele já confidenciou para mim, que quando ele morrer, ele quer que canta isso lá você lembra disso? Vai demorar isso, mas sou forasteiro aqui. É assim a vida do cristão. Oi? Revelei? Depois não adianta. Muito bem, então capítulo 40 é aquela sessão das palavras do Senhor Deus a Jó. Lembrando que no capítulo 1 até o capítulo 37, Deus não havia falado, Ele estava em silêncio. Quem estava falando era Jó, os 3 amigos e o Eliú, que falou demais. Capítulo 38, 39, 40, 41 e 42 são palavras do Senhor Deus a Jó e também aos amigos de Jó. Então nós já vimos aqui o capítulo 38, o Senhor Deus dizendo que Ele é o Senhor dos céus, do universo. Vocês devem lembrar disso. Eu até disse para vocês que nós temos a influência da mitologia grega, que nos influencia a achar que o Senhor dos trovões, dos raios, é Zeus, da mitologia grega, que o Senhor dos mares é o Poseidon, irmão de Zeus, e que o Senhor da morte é Hades,
os 3 irmãos, que tinham seu pai Cronos, que é o senhor do tempo. Mas isso é mitologia grega. Nós sabemos quem é o senhor do tempo, o criador do tempo, o senhor do universo. Esse a quem está se revelando a Jó. Capítulo 39, nós vimos o Senhor Deus falando para Jó: Jó, você acha que eu não cuido de você, Jó? Eu vou te apresentar alguns animais que você não tem nem ideia, Jó, que vivem aparentemente aí no mundo a ermos, e quem cuida deles? Sou eu. E aí vocês devem lembrar do avestruz, que põe os ovos e deixa para lá abandonado. Quando nasce o filhote parece que fica órfão, ele não tem pai nem mãe, ninguém cuida do filhotinho avestruz. Mas por que ele desenvolve? Porque até hoje tem avestruz aí, é Deus que cuida, como que dizendo: Jó, eu cuido de você. E agora, meus irmãos, o Senhor Deus vai, de uma maneira misteriosa para nós, que a gente não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia, tão intenso como aqui, apresentar para Jó 2 grandes animais estimados para Deus, que ele criou, que com certeza Jó tinha conhecimento desses grandes animais, que agora no ano de 1841, Richard Owen batizou esses grandes animais como dinossauros. Não foi a Bíblia que deu o nome, quem deu o nome de dinossauro foi um cientista, por assim dizer. Mas nós vamos ver hoje, no capítulo 40, o Senhor Deus falando de um, e no capítulo 41, o Senhor Deus falando de outro. Ele vai usar 2 figuras de grandes animais, que hoje nós sabemos que as descobertas já batizaram como dinossauro. Daqui a pouco nós vamos ver isso daí. Então, já respondendo a pergunta para vocês: pastor, o senhor acredita que dinossauro existiu? Claro que eu acredito. Mas a Bíblia não fala isso. É claro, porque esse nome foi batizado recentemente. Jó não conhecia o bicho que Deus vai falar aqui como dinossauro. É a ciência que batizou o nome. Mas vamos lá, capítulo 40, por gentileza. Vou devagar aqui com vocês para a gente poder descobrir o que o Senhor Deus está falando. Então, quem fala agora, meus irmãos? As perguntas interpretativas: Deus e Jó. Nós vamos ver isso aqui, esta comunicação dos 2. No capítulo 40, quem vai falar é Deus e Jó juntos. Você vai perceber que está misturado aqui a fala dos 2. O que é que o Senhor Deus fala? Ou por que ele fala? Ele está falando porque ele ouviu aquilo que os amigos disseram de Jó e a defesa de Jó, e disse: olha, estão tudo equivocados. Eu vou apresentar quem sou eu para vocês. Eu penso que os amigos estavam lá. E o que é que Deus está falando aqui? Claro, ele está se revelando de uma maneira grandiosa para Jó. O que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é a soberania de Deus sobre tudo que existe, em detrimento do homem, que não é nada, é pó. É como que para botar o homem no lugar dele, para humilhar mesmo, porque Deus humilha. Não é uma humilhação para abater, mas é uma humilhação para fazer o homem ter uma visão correta de quem Deus é. Então, de vez em quando eu penso que ele faz assim até hoje com a gente. De vez em quando ele nos quebra, ele nos humilha, para a gente entender que nós não somos deuses, e às vezes a nossa visão de Deus está equivocada. Mas vamos lá, versículo 1 e 2, por gentileza. Então, se eu fosse ter aqui uma sentença, numa frase, aqui o homem vai ser confrontado com a grandeza de Deus, e aí quando o homem é confrontado com a grandeza de Deus, só resta uma atitude. Qual é a atitude? É você se humilhar, é você se quebrantar e confiar nesse Deus soberano. É assim, meus irmãos. Então acompanha aí o versículo 1 e 2. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Olha aqui, e aí o quadro aqui você pode estar prestando atenção.
Qual é o estado de Jó aqui, meus irmãos? Se fosse uma questão muito igual vocês aqui, estão sentadinhos, aparentemente todos bem, e Deus falando assim com vocês: olha, acaso quem usa de censuras vai contender com Deus, o Todo-Poderoso? A resposta é óbvia: não. Mas vocês aparentemente estão bem. Mas pensa Jó. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu propriedade, os amigos criticando ele demais, e a sua saúde amíngua. Jó está prestes a morrer, e Deus falando isso aqui com ele. Não parece uma injustiça? Já viram, Senhor Deus, dá uma palavra de consolo para Jó, para levantar o moral dele? Não, o Senhor Deus está falando com Jó, porque o texto diz aí: disse mais o Senhor a Jó. Ou seja, aquilo que já foi dito no capítulo 38 e 39 não bastou, ele vai falar mais, e aí ele diz: acaso quem usa de censuras vai contender com o Todo-Poderoso? Claro que não. Porque ele faz essa pergunta? Ele está fazendo essa pergunta porque isso foi dito também pelos amigos de Jó. Aquelas palavras de Jó a Deus, falando que o Senhor é espreitador dos homens, é Deus que está causando tudo aquilo na vida de Jó. Quantas queixas! E aí então o Senhor Deus vai dizer: ô Jó, deixa eu consertar o seu pensamento. Vocês lembram lá do capítulo 9, versículo 3 e 4? Isso aqui são palavras de Jó. Capítulo 9. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Versículo 4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Isso são palavras de Jó. Então agora o Senhor Deus está lembrando Jó: Jó, eu quero melhorar a tua visão de quem eu sou para você. Você tem uma visão de quem eu sou, mas você está me olhando de baixo para cima. Vocês lembram que eu já dei esse exemplo aqui? Uma coisa é eu ter uma visão de Deus daqui da terra para cima. Outra coisa é ter uma visão de Deus do alto para baixo. Aí você vai dizer assim: pastor, existe essa possibilidade de nós termos uma visão de Deus do alto para baixo? Sim, o Senhor Deus se revela dessa maneira. Você quer um exemplo? Isaías, quando a nação estava num caos, ele entra para o templo, e o que é que ele vê no templo? Ele não vê a cadeira de Moisés no templo, porque tinha. Ele não vê lá um trono no templo, ele vê um trono no céu, e alguém sentado no trono, e esse alguém é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso, dando a Isaías uma visão correta, dizendo: Isaías, aí embaixo está um caos, que aparentemente você acha que está em desordem, que não tem controle de nada, mas se você tiver uma visão correta do céu para baixo, você vai entender, primeiro, quem é você, e segundo, o que eu sou capaz de fazer. Vocês devem lembrar disso. É a mesma coisa aqui, o Senhor Deus se revelando para Jó de uma maneira a elevar a mente de Jó para o alto. Então a pergunta aí é óbvia: quem vai contender com o Todo-Poderoso? Ninguém. Jó já tinha respondido. Isaías 45, 9. Deixa eu citar esse texto para vocês. No final eu vou tirar algumas lições aqui. Profeta amando de Deus dizendo: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Essa linguagem aqui é a linguagem que Paulo utilizou em Romanos 9 para dizer daqueles que ficam questionando Deus. Por exemplo, Deus é soberano, é ou não é? Ele pode salvar quem Ele quiser, Ele é Deus. Isso não vai torná-lo injusto, porque não há injustiça da parte de Deus. Ele pode fazer um ser humano com a cor da pele escura e a outra clara. Quem é que vai questionar isso? Ele pode fazer um ser humano com o cabelinho mais crespo, tudo enroladinho, o outro com o cabelinho liso, ou alguns sem cabelo nenhum. Estou brincando aí com vocês, né? Desculpa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele é Deus, quem é que vai contender com Ele? E mais, meus irmãos, nós somos cacos de barro, pó. Ontem, visitando um querido casal aí,
eu perguntei para eles sobre essa questão de Deus ter feito o homem do pó da terra. A gente tem aquela ideia errônea de que Deus fez o homem do pó da terra. Isso é o que Gênesis diz, que Deus pegou um barro e começou a moldar e fez o ser humano, criou braço, perna, cabeça, 2 furinhos no olho, e aí quando estava um boneco pronto no chão, Deus soprou no nariz dele e ele passou a viver. Não é essa a ideia que a gente tem quando fala que foi feito do pó da terra? Mas não é isso, isso é a maior heresia. O que Moisés está dizendo é que Deus fez o elemento químico que há no pó para fazer o ser humano. Meus irmãos, nós temos noção do que foi aquilo. O poder desse Deus que é todo poderoso, e do elemento químico do pó, daquilo que é mais insignificante da terra, ele fez o ser humano. Pó, não é nada, que num instante aparece e depois desaparece. E assim ele fez Eva. A gente tem aquela ideia que Deus fez a Eva, que deu um sono nele, deu anestesia geral, os médicos aí sabem muito bem disso, porque não dá para fazer uma cirurgia para cortar, senão dá anestesia, senão Adão começa a gritar. Aí ele dorme e faz anestesia, faz a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, Deus fecha e a anestesia passa e ele acorda, já está lá recuperando. A gente tem a ideia de que tirou um osso da costela de Adão e que Adão andava sem um osso, faltava um osso na costela dele. Tirou elementos químicos, os médicos podem me ajudar aqui um pouquinho, que há na costela para fazer um clone. Claro que Eva não era um clone. É dali que há a substância para poder fazer um outro ser humano. Pesquisa isso aí um pouquinho. Ele é o Todo-Poderoso. Quem é Ele? Ele é o Criador. Então, Jó, quem é você, Jó? Ainda que você usou de queixas sobre mim, Jó, e eu ouvi. Contudo, meus irmãos, eu sei que as queixas de Jó agradou a Deus. Ainda que Deus está falando dessa forma com Jó. Como que eu sei que Deus agradou? Jó 42, 7. Esta é a tese de que tudo que Jó falou foi agradável ao Senhor Deus. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, foram palavras duras, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, que era um dos amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra ti, contra Elifaz, e contra os teus 2 amigos, Bildade e Zofar, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, ainda que Deus está consertando a visão de Jó, porque Jó falou coisas pesadas, nós já vimos aqui que nós não teríamos coragem de falar sobre Deus. Contudo, na visão de Deus, na ótica de Deus, o que Jó falou foi coisas retas. Por quê, meus irmãos? Porque foi Deus que disse que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas então, por que é que o Senhor Deus está tratando Jó dessa maneira, igual nós estamos vendo aqui no capítulo 38, 39 e agora no 40? Porque Deus quer consertar a visão equivocada de Jó. Ainda que ele falou coisas retas, mas é uma visão ainda equivocada, não totalmente perfeita, por assim dizer. Então, vamos lá, voltando para Jó 40. Sim. Nós vamos ver o próprio Jó dizer. Deixa eu ver aqui, espera aí. Está lá, 42 ainda, versículo 5. Nós vamos ouvir aqui, ô Marcos. 42, 5, sim. Porque o homem diante de Deus é boca calada, como Jó vai falar aqui. Pois é, ele não tem, diante de Deus, ele tem que botar a mão na boca. Nós vamos ver Jó falar isso aqui. Essa é a expressão, Paulo. Marcos, aí ó, isso é Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que olhos são esses? Porque agora o Senhor Deus está revelando a Jó de uma maneira que antes Jó não tinha essa visão. Deu para entender, Marcos? É por conta disso. Vamos voltar lá, capítulo 40. Versículo 3, 4 e 5. Olha aí comigo o texto.
Então Jó respondeu ao Senhor e disse, viu, Deus está falando e Jó também. O que é que Jó respondeu e disse? Sou indigno. O que te responderia eu? Aí, Paulo, ponho a mão na minha boca, diante do Todo-Poderoso, o que é que eu vou falar? Eu sou caco, eu sou barro, eu sou pó. Versículo 5, uma vez falei, e não replicarei. Aliás, 2 vezes, a gente sabe que Jó falou muito, porém não prosseguirei. Ou seja, agora, diante da voz de Deus que Jó está ouvindo, ele vai calar. Vocês lembram que antes Deus não estava falando, quem falou foi os amigos, e aí Jó começou a falar para os amigos dos amigos, mas também de Deus e com Deus. Só que agora, quando Deus fala, meus irmãos, as coisas mudam na mente de Jó. Às vezes é assim que acontece com a gente, nós somos muito de ficar falando, mas quando Deus fala, a gente para ouvir a voz de Deus, a gente diminui as palavras. Nós obedecemos o que Tiago disse, esteja pronto a ouvir, tardio no falar. E isso, ele estava se defendendo. É o Senhor Deus. Nós vamos ver isso, exatamente, querido presbítero Luiz. Então, olha aí comigo o que nós temos aí. Então, ele disse no versículo de número 4, aqui, meus irmãos, é a humildade de Jó. Que humildade! O Senhor Deus se apresenta como Todo-Poderoso, quem é que vai contender? Aí Jó vai dizer, eu não, jamais, porque eu sou indigno. Ué, mas nós não temos a informação de que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus? Agora ele está dizendo, não, eu sou indigno. Que te responderia? Não tem como contender. Então só há uma atitude minha. Botar a mão na boca aqui, meus irmãos, é uma atitude de ficar calado mesmo. Salmo 39, versículo 9, o salmista diz assim, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizesse isso. Se você ler o contexto do Salmo lá, você vai ver, diante de uma ação do Senhor Deus, não tem como você discutir com Deus. Romanos capítulo 9 vai deixar isso claro, meus irmãos. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Vocês lembram disso? Aliás, deixa eu ler esse texto para vocês aqui, deixa eu achar ele aqui. Romanos 9. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 19. Romanos 9, 19. O contexto aqui é aquele contexto em que Paulo apresentou que Deus escolhe antes do nascimento, usando o exemplo de Raquel, eu sempre confundo elas, ou Rebeca, isso, e Jacó. Eles nem tinham nascido ainda e Deus escolheu um e rejeitou o outro. Na nossa tradução fala lá, como é que foi lá? Aborreci de Esaú. O aborrecer no grego aqui é odiar. Como é que Deus pode odiar um ser que ainda nem nasceu? Então, muita facilidade vai, esse Deus aí é um Deus injusto. E aí o versículo 19, Deus, tu porém me dirás, de que se queixa ele? Ele aqui é Deus. Que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Mas aí o Paulo começa. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que o fizestes assim? Continua lá. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, continua, a fim de que também desse a conhecer
as riquezas da sua glória em vós, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Continua lá. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Mas eu queria mostrar, quando ele fala que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. Versículo 14, está no início, 14, por gentileza. Romanos 9, 14. Acompanhe o raciocínio. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. 15. Pois ele diz a Moisés, ele aqui é Deus, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você vai lendo esse texto aqui, você vai ficando horrorizado. Você vai falar assim, eu sou um boneco na mão de Deus, eu sou um fantoche, eu sou um robô. Continuando. Porque a Escritura diz a Faraó, a Escritura, mas quem falou com o Faraó foi Moisés. Vocês estão entendendo? O que Moisés estava dizendo era a Escritura. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E aí o último versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Meus irmãos, quem é que vai contender com ele? É a pergunta que ele fez para Jó, com Todo-Poderoso. A pergunta era óbvia, ninguém. Por quê? Porque nós somos barro, caco entre outros cacos, não temos méritos, não temos direito, não temos argumento diante de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Dá para vocês entenderem? Quem somos nós diante de Deus? É isso que ele está fazendo com Jó. Jó, você é barro, você é caco, e nós vamos ver que Jó entendeu isso mesmo, porque ele vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo e dizendo, eu não sou nada, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, se não for o Senhor, eu estou lascado. E às vezes nós somos tantos senhores de nós mesmos, né? Somos tão poderosos na terra, achamos que o carro é nosso, que a casa é nossa, que a roupa é nossa, que o emprego é nosso, que a vida é nossa, que a família é nossa. Claro, humanamente falando, olhando daqui para lá, claro que é nosso, mas olhando de lá para cá, ele corta a sua respiração, cadê o que é teu? Acabou, ficou tudo por aí. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos, o que é que o Senhor Deus está fazendo com Jó? Consertando aquela visão que ele tinha no começo, no capítulo 1, quando ele perdeu as coisas. Ele disse para a mulher dele, o Senhor Deus deu e o Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele ficou doente, ele disse, não, recebemos tanto bem, porventura não receberemos mal. Você está falando como uma louca. Mas aí depois alguma coisa aconteceu na mente de Jó, que a visão dele mudou. O sofrimento faz assim com a gente, ofusca a visão correta de quem Deus é. Mas vamos lá, continuando, vamos voltar para Jó. Jó, capítulo 40, versículo 3 a 5, Jó se humilha, e se humilha com temor. Uma vez falei, e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Muito bem. Versículos 6 a 9 aí, deixa eu ler. Então, aí o Senhor Deus volta a falar com Jó. Lembra que esse versículo aqui é o início do capítulo 38. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Porque é assim que Deus está falando com Jó. Do meio de um redemoinho, meu irmão, não é um ventozinho, uma poeirazinha. Deus está falando com Jó de uma maneira assustadora, do meio de relâmpagos, de trovões. É para causar medo mesmo em Jó. É para mostrar, Jó, você sabe na presença de quem você está e quem é que está falando com você, a ponto de você não suportar o som da voz, porque é voz que troveja. É assim. Então, do meio de um redemoinho. Versículo 7. Cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei,
e tu me responderás. Lembra de 38:3? Foi assim que Deus começou a falar com Jó. Versículo de número 8. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Eu sou um Deus justo, eu sou um Deus que age com justiça, e quem é que vai anular a minha justiça? Ou seja, quem é que vai dizer, não age assim? Em outras palavras, quem é que determina para mim? Quem é que decreta o que eu tenho que fazer? Eu sei que existe aí os poderosos, que dá ordem a Deus. Eu decreto, eu determino. Você não determina nada. Você é igual o reverendo Jeremias Pereira, uma vez pregando sobre essa questão. Você não determina nem para o seu cachorro. Vai lá fazer um café para mim. Você não determina nem para a esposa. Dá ordem para a sua esposa para ver só o que acontece dentro de casa, se você não tiver que falar com carinho. E como é que você vai determinar para Deus, que é o Todo-Poderoso? Então, para vocês entenderem, meus irmãos, quem somos nós? Pois é. Anulará tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? É aquilo que o presbítero Luiz disse aqui. O capítulo 19, versículo 6, vamos lá, rapidinho. Capítulo 19, versículo 6, são palavras de Jó. Sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Vocês lembram disso daqui? Jó tinha essa convicção de que tudo que estava acontecendo com ele não era acaso, não era produto do acaso, porque ele não acreditava em coincidência, em acaso, era a mão do Todo-Poderoso. E é por conta dessa visão que Jó começou a se queixar do agir de Deus, não dizendo que Deus é injusto, mas se queixando, é natural. E aí volta lá para Jó 40, versículo 8, o Senhor Deus agora está falando com Jó. Jó, você acha que alguém pode condenar para se justificar? O que eu estou fazendo é algo injusto? É algo que eu não sei o que eu estou fazendo? Não é assim, meus irmãos, nós não temos essa visão. Às vezes acontece alguma coisa com a gente fala, não é possível, será que Deus não me ama, não? Deus não está vendo o que eu estou passando? A gente não chega a essa conclusão? Poxa vida, esse Deus que eu creio, Todo-Poderoso, e por que é que eu estou sofrendo? Por que é essa crise? Por que essa doença? Por que essa situação adversa? E a gente quase que chega ao ponto de querer se justificar, condenando Deus, dizendo, Deus não é amor, porque se Ele fosse amor, Ele me socorria aqui agora nessa situação. Olha aí o versículo 9 de Jó 40. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz que Ele o faz. Lembra que o narrador está narrando aqui o que Deus está revelando, e ao mesmo tempo ele introduz. Será, Jó, que você tem braço como de Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Como trovejar? Como é que é a voz de Deus? Salmo 29 deixa isso bem claro. Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor. Salmo 29, por gentileza. Isso. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Aqui não é Poseidon, é o Deus Criador. Versículo 4, eu sei que está passando para vocês lá, mas é porque eu estou lendo aqui, tá bom? Por isso que eu aponto para cá, mas é para lá, está lá. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Meus irmãos, o Sr. Gilton trabalha com madeira, sabe disso. Cedro é uma madeira duríssima, que você não consegue quebrar ela com facilidade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, despedaça os cedros do Líbano. Eu ganhei do presbítero Daniel
uma casquinha de cedro, quando ele esteve lá naquela região. Eu tenho guardado até hoje lá comigo. Cedro do Líbano, literalmente mesmo, de lá daquela região. Está guardado lá em casa e eu não dou para ninguém. Mas o cedro é uma madeira de lei, se fosse no Brasil hoje, uma madeira excelente. Pois bem, está se fazendo a pergunta para Jó. Volta lá para Jó, capítulo 40, versículo 9. Ô Jó, você tem braço como de Deus ou pode trovejar com a voz como ele o faz? É claro que não, até porque Jó está na cama, talvez não está conseguindo nem falar direito, a voz dele está uma voz. Então quem é você, Jó? Não é uma humilhação? Vai colocando Jó no lugar dele. Pois bem, meus irmãos, essa é a primeira parte. A segunda parte agora é do versículo 15 até o 24, que encerra aqui. Agora o Senhor Deus vai piorar. Na verdade eu vou ler até o 14 para mostrar para vocês o que o Senhor Deus faz com Jó. Olha só, deixa eu ler aqui rapidinho. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Essa é a descrição de Deus, vai lá. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e o abate-o, olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhe o rosto no sepulcro. Ou seja, Deus acaba com o soberbo, humilha, ele é pó. Lembrando que Deus não está falando de Jó aqui, os amigos estão próximos ali ouvindo. Continuemos. Então, também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá a vitória. Eu já expliquei para vocês o porquê a mão direita e não porque a mão esquerda. Vocês sabem a diferença da mão direita para a mão esquerda, não sabe? Esquerda é algo fraco, direito é algo forte. Esquerdo vai tudo para o inferno, a mão direita, quem está a parte de esquerda, os da direita vai para o céu. Aqui é a mão direita de Deus que dá vitória. Eu não estou falando de política, meus irmãos, mas eu estou falando que a esquerda não presta. É a direita que dá vitória, é o texto que diz. Muito bem, meus irmãos, aqui o que nós temos é a ação de um Deus todo-poderoso. Se você voltar rapidinho, só no versículo 10, ele diz assim: orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Isso aqui é uma visão, meus irmãos, que nós temos que ter de quem é Deus. Quais são as vestes dele? Quem é ele? Vocês lembram do Salmo 93, versículo 1? O salmista diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Lembra que ele disse para Jó: Jó, cinge o teu lombo como homem. Firmou o mundo que não vacila. Esse é o Deus que nós servimos. É uma linguagem humana dizendo que é um Deus que tem uma vestimenta gloriosa, majestosa. Isaías 57, versículo 15. O profeta, amando de Deus, diz o seguinte, Isaías 57, versículo 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também, Jó, com você, Jó, contrito e abatido de espírito, porque assim é que Jó está, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Salmo 104, versículo 1, esse é o Deus que nós servimos. Salmo 104, acho que é isso mesmo, 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. Esta é a visão que eu tenho que ter quando eu reúno para adorar o Senhor Deus. A adoração não é para nós, meus irmãos, é esse Deus revestido de majestade. Você tem que contemplar esse Deus. E aqui é uma questão muito particular. Você vê, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu. É Deus desse salmista, mas é Deus meu também, é o Deus seu também. Muito bem, então deixa eu ir lá para o versículo 15 agora. Eu não sei se eu vou ter tempo de explicar tintim por tintim, mas olha o que Deus faz com Jó. Ô Jó,
Contempla agora o hipopótamo. Senhor Deus, o hipopótamo? Jó está lá na casa dele, possivelmente deitado, não consegue nem levantar, porque quando levanta, ele cai e as crianças riem dele. O que é que o Senhor Deus quer que Jó pense aqui? Contemplar aqui, meus irmãos, não é ir lá ver onde está o bicho, ficar olhando o bicho comendo capim, aquela coisa toda. O que o Senhor Deus está dizendo: ô Jó, você sabe que existe um ser que é admirável, que eu criei. Então contempla esse ser. A palavra hipopótamo aqui, eu penso que é uma tradução equivocada, nossa, porque esse animal é o animal que nós conhecemos. Quem já foi no zoológico aqui, já viu um hipopótamo lá, fisicamente? Já sabe como é que é, ou então já viu na televisão, bicho que tem uma boca desse tamanho. Por que o nosso tradutor colocou o hipopótamo? Porque ele é contemporâneo. As nossas traduções têm que tomar cuidado, meus irmãos. Às vezes as traduções se equivocam. Isso daqui não é o original. O livro de Jó não foi escrito em português. Ele foi escrito numa língua que já nem existe mais. E foi traduzido para nós. Então, na descrição, o tradutor entendeu pela narrativa do animal que vai ser descrito. Eu vou mostrar para vocês. O animal que chega mais próximo para nós entendermos é o hipopótamo. Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Então, eu criei contigo, é uma criatura. Ainda que ele é extraordinário, mas é uma criatura que come a erva como boi. Bom, até aí você vai dizer: pastor, o hipopótamo come erva como boi mesmo, e come capim. Ok, vamos lá. Sua força está nos seus lombos. De fato, o hipopótamo tem músculo. E o seu poder nos músculos do seu ventre. Continua lá. Endurece a sua cauda como cedro. Opa! Endurece a sua cauda como cedro? Bom, então não é esse hipopótamo que eu conheço, porque o hipopótamo que eu conheço tem um rabinho pequenininho que fica, é o papel higiênico dele. Você já deve ter visto isso. Ah lá. Então, o hipopótamo já enfraquece para mim quem é esse animal que Jó tem que contemplar, porque é uma cauda que é uma cauda maior e rígida. O hipopótamo que nós conhecemos, a cauda dele não fica enrijecida como o cedro. Mas deixa eu continuar lá. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Continuando. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. É um animal diferenciado mesmo, é uma criatura que, segundo a informação do narrador, é obra-prima dos feitos de Deus, não coroa de toda a criação é o ser humano, mas esse animal foi feito junto com o Jó. Você lembra que ele disse isso? É uma obra-prima. Continuemos. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, não lodos, lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Da lama, então é um bichinho que deita, né? Aí, é o hipopótamo, é verdade. Continuando. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levanta até a sua boca. Jordão? Então é um animal que viveu lá naquela região. Quando o rio transborda, dá-se a entender que o pescoço dele fica para fora, né? O corpo dele é enrijecido, então pode transbordar, porque ele tem um cabeção que não tem problema. Aí já não pode ser o hipopótamo. Mas vamos lá. Versículo 24, que é o último. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe mete um laço no nariz? O hipopótamo tem um nariz enorme, grandão, mas ele está dizendo: quem é que pode apanhar esse ser, essa criatura?
Meus irmãos, quem é essa figura? Eu falei aqui no início, né? Hoje nós temos o nome batizado por dinossauro. Ok, vamos então entender que é um dinossauro. Dá nome para esse dinossauro. A Gabi não vale. Existe, por exemplo, deixa eu dar o nome. Existe o Tiranossauro Rex. Isso é para quem gosta de estudar esses. Brontossauro. Isso é o que a ciência diz. 60 bilhões de anos. Está lá. Nós cremos nisso, meus irmãos? Isso é ciência que data 60 milhões de anos. Como que chegaram a essa conclusão? Isso é o que a ciência diz. Nós não cremos que a Terra é velha dessa maneira. Então, se esse ser é uma criatura, ele foi criado quando Deus criou a Terra. Então, doutora Denise, nós não cremos que a Terra é velha dessa maneira como a ciência diz. Até porque nós temos as Escrituras que nos guiam. O que a ciência às vezes faz, a Bíblia, já te dou a palavra, Paulo, a Bíblia não é contra a ciência, e a Bíblia não é nenhum livro científico, eu não estou tratando de ciência aqui, eu estou fazendo uma análise aqui do registro que nós temos, e o nosso entendimento é teológico, não é panteológico, por assim dizer. Eu não estou tentando datar a data desse animal, estou tentando pensar com vocês que animal é esse. Quem batizou o nome de dinossauro, eu já disse aqui, isso foi um homem no ano de 1841, e antes, como que eles tinham esse entendimento? Eles conheciam que existiam animais bilhões e bilhões de anos, milhões de anos? Foi agora a ciência, e a ciência traz para nós informações precisas de aquilo que a Bíblia diz, mas a ciência se equivoca em muitas coisas, nós sabemos disso, mas deixa eu só dar a palavra para ele aqui, que eu vou voltar lá, Denise. Sim. Então, aí nós vamos agora tratar a língua original dela. Behemoth até é uma transliteração para nós, é Behemoth. Isso, é isso aí. Não. Sim. Isso é o que o comentarista diz. Mas é um animal que Deus está dizendo que é real, não é poético. Apesar que o livro de Jó é poético, mas para mim Jó é real, os amigos de Jó são reais, e o que Deus está descrevendo aqui é um animal real. Tanto é que o tradutor colocou como hipopótamo. Não, aqui, Denise, não é o pior, não. 41, versículo 1, piora. Eu vou chegar lá com vocês no capítulo 41. Vamos lá. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Nós vamos ver a descrição aqui. Crocodilo, ele vai descrever esse animal aqui como um animal que solta fogo pela boca. Aí você vai falar, pastor, pera lá, é muita coisa para minha cabeça. Animal que solta fogo pela boca? Qual é o animal que solta fogo pela boca? Nós vamos ver lá, está lá no versículo 19 em diante, de 41. Qual é o animal que solta fogo pela boca? Que você conhece aí? O dragão. Cabe na nossa cabeça, dragão mesmo? Nessa nossa cabeça minúscula, influenciada por uma ideia de homens ateus que não levam a Bíblia em consideração e nem acreditam em Deus? Bom, aí a gente fala assim, você olha para a China, o Lucas esteve na China esses tempos, não teve? Como que a China influencia demais essa cultura do dragão? Demais da conta, o dragão que solta fogo, as figuras dele, de onde que eles tiraram essa ideia? Tem outros países, não só na China, distante, que não tem nada a ver com a China, que também tem essa ideia de dragão. De onde vem isso, meus irmãos? São animais extintos. Agora a questão é quando eles foram extintos. Bom, aí a gente tem que ir para a ciência que nos ajuda. Lá no México, ajuda a palavra feia aí,
Como é que chama a cidade lá do México que um meteoro caiu lá? Espera aí. É as informações que nós temos dos cientistas. Deixa eu ver o nome aqui. Vocês estão com o celular na mão. Chicxulub, no México. Um meteoro caiu lá e abriu uma cratera de mais de 20 quilômetros. Há uma tese de que foi nesse período em que os dinossauros foram batizados, foram extintos. Existem lugares que os cientistas acharam fósseis de vários tipos desses animais que foram batizados como dinossauros. Eu fiz a pergunta para vocês aqui, esse que foi descrito no capítulo 40, se é um dinossauro, que seja, eu não tenho dúvida disso, que eles existiram, que dinossauro foi? Pela descrição que Deus dá. Escamas nas costas? Não, aqui não. Não, aqui não. Possivelmente, sim, Lucas, pode falar, presbítero. Sim, sim. Sim. Renomados, né? Sim. 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 Bíblia, porque o livro não se propõe para isso. Sim, sim, não tenha dúvida. Sim, eu sugiro para vocês, se vocês quiserem, isso é fonte de pesquisa, tá bom, meu irmão? Não é ficar, porque eu não sou cientista, eu não sou como é que fala a palavra aí? Paleteólogo, é isso. Não sou, eu sou apenas um teólogo raso. Mas eu sugiro a vocês, o presbítero Lucas citou aqui o professor Adalto Lourenço, já falecido. Pode sentar aí, meu filho, isso. Ele é um físico, ele é um cientista e um cristão. Mas você pode também ouvir quem não é cristão sobre essa tese. Mas eu recomendo a vocês também, tem um irmão nosso, eu acho que ele hoje é membro da igreja lá de Pinheiros, com o reverendo Arival, está lá, é o Marco Eberlin, tem os podcasts dele aí, ele também é um cientista, bem equilibrado, ouça e chega à conclusão. Por isso que eu disse, o que nós estamos tratando aqui é questão teológico. Então, Deus está falando com Jó, contempla esse animal diferenciado de tudo quanto é animal, que foi traduzido como hipopótamo. A palavra é behemote. Oi? Pois behemote. E aqui no 41:1 não é crocodilo. A palavra lá é Leviatã. Vocês conhecem essa palavra, Leviatã? E não é só Jó que vai falar de Leviatã. No Salmo vai falar do Leviatã. Isaías vai falar do Leviatã. No próximo encontro nós vamos falar sobre isso. Meus irmãos, o ponto aqui eu sabia que quando chegasse nessa parte o negócio ia, porque foge da nossa racionalidade. Porque nós estamos falando de animal que não existe mais. Para Jó, Deus pôde falar para Jó, contempla esse animal. Para nós, por isso que o tradutor disse, contempla o hipopótamo. Aí fica fácil, porque aí eu vou num zoológico, eu não sei se aqui em Belo Horizonte tem hipopótamo, acho que o rinoceronte lá que morreu, ainda tem um hipopótamo? Aí você vai lá e fala assim, tem um livro na Bíblia que manda eu contemplar o hipopótamo. Aí você vê lá o bicho, faz o cocôzinho dele, bana, fica comendo um negócio lá. Por que tem demais esse bicho? Para nós não impacta em nada. Agora a descrição que Deus dá, isso aí é obra-prima. Então era um animal que fosse contemplado, você ia ficar de boca aberta. Talvez para mim, se for dinossauro, eu penso que para mim o que está sendo descrito aqui é o que a ciência batizou de bronquiossauro. Carnívoro, e esse é herbívoro, exatamente. Mas e o Leviatã?
Nós vamos falar semana que vem. Mas aí o ponto é, meu irmão, não querer ficar descobrindo ciência. O ponto é, o que tudo isso tem a ver com a gente aqui? Por que é que Deus falou isso com Jó, Jó sofrendo? Será que Deus queria aguçar em Jó o lado cientista dele? A gente sabe que não é isso. Não era para Jó começar a querer descobrir o animal e nada disso. É mostrar, Jó, ainda que existe um animal desta magnitude, que você contempla e fica maravilhado, porque, meus irmãos, vá, onde que tem o Museu dos Dinossauros aí? Oi? É qual país? Em Nova York? Oi? Umberaba também tem? Pois, visita, meus irmãos, vocês vão ficar assim maravilhados, e Deus é o Criador disso tudo. É isso que Deus está fazendo com Jó. Jó, contempla essas coisas, mas isso daí, Jó, é criatura. Agora, contempla a mim, como diz o Salmo, contemplai e sereis iluminados. O que Deus está querendo dizer para Jó, Jó, eu sou o Senhor soberano, eu cuido de você, Jó. Apesar do que você está passando, Jó, eu tenho os meus propósitos, Jó. Você, Jó, não sabe de nada porque a sua visão é limitada, mas eu, Jó, contemplo todas as coisas. Eu conheço o início e conheço o fim, Jó. Você só conhece o tempo, Jó, eu sou o Senhor do tempo, Cronos, né? Cronos não é um Deus, Cronos é o tempo que Deus criou, e Deus age fora do Cronos, porque Deus é atemporal. O tempo de Deus, humanamente falando, é o Kairos, que é só para explicar. Então o livro de Jó aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, ainda que nós temos ciência desses animais pré-históricos. Quem é que criou todos eles? Deus. Então, irmã Efigênia, antes de dar a palavra para a senhora, a lição que fica para nós aqui é, irmãos, o quanto nós precisamos de nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Dá uma analisada quem é você diante de Deus. Com todo o recurso que você tenha, com toda a influência na sociedade, meus irmãos, somos pó, somos nada. Estamos debaixo das mãos poderosas de um Deus criador dos céus e da terra. E se lhe faltar recurso aqui nesta terra, nesta vida, você sabe onde encontrar recurso. Ainda que a morte venha sobre você, não é o fim. Meus irmãos, Jó foi restaurado, mas Jó morreu depois. Cadê Jó? Então o que é que vale? O que é que o livro de Jó nos ensina, meus irmãos? É só ter as restaurações dos bens materiais? Porque todo mundo vê, não, Deus restaurou a sorte de Jó, deu bens, deu família, ok, mas cadê isso tudo? Então o que é que vale? É aquilo que Deus endireitou na cabeça de Jó, a visão correta de quem Deus é uma visão do alto para baixo. Então você que veio aqui na manhã deste dia, conserte essa visão sobre Deus. Não adore um Deus inventado pela tua mente ou ensinado por quem quer que seja. Nós temos uma Bíblia que nos guie nesta informação de quem Ele é. Ele é o Senhor que está assentado num alto e sublime trono e governa. E a nossa esperança está nele. Que Deus te abençoe. A palavra está com a irmã. Exatamente. A Rogéria disse ali que o livro de Jó deveria chamar as grandezas de Deus, porque de fato é isso mesmo. Sim, Gabi, só um minutinho, pode ficar. Como é que é? Nenhum teólogo acredita que a Terra tem bilhões de anos, nem milhões. Isso é uma teoria, isso é discutível. A Terra não tem mais de 10 mil anos. E isso é para se a gente quiser fazer uma conta, Gabi. Eu não vou ter tempo de explicar isso para ela. Pensa comigo. Quem é que escreveu sobre o início das coisas? Gênesis. Quem é o autor? Pois é. A Bíblia se propõe em dar data. Ela dá data dos anos de Adão. Quantos anos viveu Adão? Ou a Bíblia está nos enganando, porque Moisés registra quantos anos viveu Adão, e Adão foi o primeiro ser humano. Nós não cremos que havia civilização antes de Adão. E aí você começa a contar a partir da genealogia de Adão, para você ver onde nós vamos chegar.
Uma hora eu vou trazer esses dados para você, e a gente vai ver o que é que a Bíblia diz, não o que a ciência me diz. Deu para você entender? Curiosidade, faça isso, meu irmão. Pesquise sobre os anos de Adão, sobre os filhos, o homem, o mais velho da Bíblia, quem é? Matusalém. Noé, quando começou a construir a arca, ele tinha avô e pai. O pai de Noé morreu próximo ao dilúvio chegar, e o avô de Noé morre antes, e tem data, e aí nós vamos ver quantos anos Noé viveu, e depois nós vamos ver os filhos de Noé, até chegar em Abraão, e aí você vem contando, aí você fala assim, das duas uma, eu fico com o que a ciência me diz, milhões de anos, ou eu fico com o que a Bíblia está me mostrando, mas deu para você entender? Interpretação. Isso. Isso, eu... Uhum. O tempo, sim. Isso. Pré-histórico. Sim. Entendi. Sim. Mas deixa eu só te explicar. É importante o que ele disse ali. A criação, eu creio, 24 horas, dias literais. Tudo foi criado em 6 dias literais. Por quê? Quando ele vai dar o mandamento para o povo, muitos anos depois, ele diz assim, ó, em 6 dias Deus criou os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Assim são vocês, vão trabalhar 6, e no 7º vocês descansam. Ele está fazendo uma alusão à criação. Ué, se não foi criado dessa maneira, por que foi revelado um mandamento para esse povo desta maneira? Deu para entender? Isso a gente tem que estudar mais um pouquinho sobre isso. Sim, meu querido. No hebraico. Sim. Dia, sim. A sábado, corrido. É o que diz lá no hebraico. Essa é a nossa interpretação. Agora, Deus poderia ter feito tudo num dia só? Poderia, meus irmãos. Aparecer. Sim. Sim. É uma outra discussão, né, que a gente tem que entender sobre isso. Vai ser uma outra oportunidade para a gente tratar disso daí, tá bom? Mas eu sugiro a vocês pesquisarem. Adalto Lourenço é uma fonte confiável, Marco Eberlin também é uma fonte confiável. Eu estou te falando porque a gente que tem a mente cristã, mas ouça outros também, até os ateus. Tem um cientista ateu aí que gosta de podcast, ele vai com o Rodrigo Silva discutir essas coisas. Ouça para você ver e faz comparações. Vocês vão ficar aí, é porque são assuntos que vocês não costumam tratar. Sim, meu irmão. Deuteronômio 29. Sim. Sim, não tenha dúvida disso. A gente pode pensar, porque nós somos seres pensantes, para a gente ter um pouquinho de razão. Mas aí, meu irmão Lorival, eu entendi a sua visão. Pesquise mais sobre isso daí. Aí depois a gente conversa um pouquinho mais. Porque a gente tem as nossas visões e a gente pode estar equivocado. Ok? Mais alguém com alguma outra pergunta? Não? Então, palavras da irmã Efigênia. O conhecimento bíblico, ele é tão importante que às vezes a gente pode ficar aqui até o dia todo e não se cansa, né? De ouvir opiniões, de ouvir explicações a respeito da palavra de Deus. Irmãos, nós temos aqui
nos visitando hoje. Ô, Cibele, cadê a Cibele? Cibele está nos visitando a primeira vez na escola dominical, Cibele? Eles não são de Betim, estão aqui nos visitando. É Paulo, né, seu marido? É Paulo. E também os seus filhos. Sejam muito bem-vindos. Essa igreja está aqui de portas abertas. Sempre que estiverem aqui na cidade, venham nos visitar. E tem também a Nicole. Nicole também foi a primeira vez, Nicole? Seja também muito bem-vinda. Nós estamos aqui de braços abertos esperando você para uma nova visita, tá bom? Sempre que puder, venha nos visitar. Quero agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar aqui hoje. O pastor está falando a respeito dessa rotatividade da nossa igreja. Isso, o Pedro, filho do senhor Paulo, já me falou isso logo quando eu vim para aqui. Ele falou, a igreja aqui tem uma rotatividade muito grande. São pessoas que vêm de fora para morar há pouco tempo. A gente espera, né, que a família que veio para ficar há pouco tempo fique aqui conosco, né, seu Luiz Carlos, né, Lorival? Fique aqui conosco, forever, não vão embora não. Fiquem aqui que tá muito bem aqui no nosso meio, né? Mas tinha um presbítero lá em Tarumirim que ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim, que se ameaçar chuva, muitos crentes não vão à igreja, porque eles carregam um saco de sal nas costas. Ele não tinha muito papo na língua, não. Ele falava essas coisas assim, ou está carregando sal, ou está carregando açúcar nas costas. Aí não pode vir, não, porque pode chover. Irmão, nós estamos muito carecidos de chuva, né? Foi uma benção essa chuva de ontem, deu uma refrescada boa e também estava precisando muito, né? O ar estava muito seco, as plantas, isso foi muito bom. Mas obrigada a todos que estiveram aqui hoje. Nós vamos terminar nossa escola dominical com uma oração e depois os irmãos não saiam, que nós teremos avisos importantes, tá? Vou pedir ao Jeremias que ore a Deus, agradecendo pela nossa escola dominical. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final do ano, nós temos a nossa feirinha, né, que ainda não tinha sido marcada, mas nós vamos marcar para o dia 7 de dezembro, que é o primeiro domingo de dezembro, a pedido do nosso irmão Osiel, o nosso quase pastor Osiel. Ele vai ter a sua formatura no dia 6, os familiares dele estarão aqui, querem estar na igreja no dia 7, querem visitar a nossa igreja, porque eles vão embora na segunda, e o Osiel também não passará mais um domingo aqui, ele deverá ir embora no dia 13, até o dia 13. Então, ele pediu que se pudesse fazer a feirinha antes, para que eles pudessem participar, então eu conversei com a Sueli, e nós vamos marcar a feirinha para o dia, já está marcado, para o dia 7 de dezembro, é o primeiro domingo de dezembro. Para quem não tem costume de participar da feirinha, ou nem sabe o que